Bom dia, caro telespectador. Hoje, dando continuidade à nossa programação, teremos a presença de Mônica, que é coordenadora de cursos online da Central de Concurso. Lembre-se que alguns telespectadores me mandaram algumas questões a respeito de cursos à distância. Então, nos dois blocos, falaremos sobre isso. Em primeiro lugar, um bom dia, Mônica. Bom dia, professor. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, vamos atender aos telespectadores? Pois não. A primeira pergunta seria a seguinte: você teve facilidade de aceitar essa coordenação? Como, de repente, de uma pessoa que coordenava cursos presenciais, tornou-se coordenadora de cursos online da Central de Concurso? Bom, os cursos online já eram uma grande preocupação da Central de Concursos para atender a demanda, né, que nós estávamos tendo em função de solicitações dos cursos online. Como eu já tenho uma certa experiência, já estudei bastante sobre online, inclusive o meu mestrado foi feito nessa área, a direção da Central pediu para que a gente começasse a elaborar um trabalho nessa direção que tivesse um diferencial de mercado, né? E então nós caminhamos nesse trabalho e, junto com a sua colaboração, conseguimos também elaborar um método diferenciado, né? Um método que fosse focado no aprendizado do aluno, no resultado, e não somente no ensino. Quer dizer, você tem todo um trabalho, uma dinâmica, né, de preparação dessas aulas, mas o objetivo maior é que o aluno efetivamente aprenda, que o aluno efetivamente tenha êxito no resultado do concurso dele. E isso é um projeto, né? Um projeto de médio prazo, né? Porque a gente depende não só do nosso esforço, mas também do esforço do aluno. Então, esse aluno ele precisa estar muito bem orientado, né, para estudar para o concurso público e na modalidade online também, que são coisas distintas. Perfeito. Então, nessa preocupação sua, você já tinha conhecimento de cursos online. Só que você, para começar seu trabalho, deve ter entrado em contato com vários cursos online, não é isso? Eu queria saber, desses cursos que você entrou em contato, quais são os principais problemas que você sentiu nesses cursos? Eles atendem às necessidades dos alunos? Eu queria saber, se não atende, por que eles não atendem, a seu ver? Então, voltando, né, no que eu estava dizendo, se eles forem voltados apenas para o ensino, de uma certa forma eles vão atender o esperado. Mas quando o foco é efetivamente aprender, eles ficam muito a desejar, porque o aluno ele cai na desmotivação, ele cai na falta de preparo para estudar nesta modalidade, para estudar o ritmo de concurso público, que é diferente de uma aula acadêmica. Estudar para concurso público requer um método diferenciado, uma dedicação diferenciada, né? E isso que a gente começou a observar, que os cursos eles contavam com bons professores, mas que na hora da aplicação desse método, desse conteúdo, muitas vezes levavam o aluno a desistir, a se desmotivar, né? A não ter a percepção clara do aprendizado dele, né? Nesses cursos que você assistiu, ao assistir uma aula de cursos online, o que você sente na preocupação? No fundo, eles estão interessados em passar conteúdo ou em realmente ensinar o aluno? Ou o aluno é que vai ter que correr atrás? Olha, é um processo conjunto, né? O aluno, obviamente, ele tem uma parceria dentro desse processo, mas a maioria dos cursos, eles estão preocupados em passar os conteúdos, né? E o nosso objetivo no curso da Central de Concursos é que o aluno obtenha aprovação. Então, além dele aprender, que ele fixe esse conteúdo,
que ele tenha condições de armazenar uma grande quantidade de informações num curto período de tempo e que efetivamente na hora que ele estiver realizando a prova, os exercícios, as questões, ele consiga que esse conteúdo tenha uma produção satisfatória, né? Que ele consiga reproduzir tudo que ele aprendeu. Perfeito. Nesses cursos que você acessou, eu queria saber, há mais pontos negativos do que positivos, nós já conversamos sobre isso, mas que tipo de ponto positivo você viu em alguns deles? E como você pretende melhorar mais esses pontos positivos? Olha, o ponto mais positivo que eu encontrei foram em algumas exposições de professores que se assemelhavam o mais perto possível das aulas presenciais no sentido da espontaneidade, da motivação, da forma com que eles lidam com o aluno, na forma como eles estabelecem um vínculo com esse aluno. Então esse tem sido o meu maior desafio nesse projeto, fazer que nas aulas online o aluno consiga estabelecer vínculos com o professor que fundamentalmente são importantíssimos para qualquer aprendizado, né? Então a mera repetição no online, ele cai numa falta de motivação muito grande, numa monotonia. E quando a gente consegue que o aluno interaja de uma forma positiva com o professor e o professor interaja com esse aluno também da mesma forma, o aprendizado se torna muito mais fácil, né? E é isso o meu grande desafio nas aulas online, fazer com que essa aproximação e essa realização do ensino e do aprendizado aconteçam de uma forma espontânea, né? De uma forma agradável e, enfim, acho que é isso que é o fator mais importante. Olha, muito bem, me parece que você está colocando um dos pontos fundamentais do ensino online. Primeiro, grande parte daquilo que existe na praça, que se vê por aí, nós temos hoje, em algumas exposições, atores dando aula. Quer dizer, no fundo fica uma encenação, o que faz um distanciamento do aluno. Eu acho que o primeiro maior ponto positivo do que você está colocando é esse, a interação com o aluno. Porque senão o aluno vai se sentir solitário, apesar de estar na frente do professor. O aluno tem que se sentir participante dessa aula. E isso é uma das estruturas fundamentais dos cursos online, que, aliás, na minha observação, pouquíssimos conseguem. E você tem tido facilidade para conseguir essa interação com os seus professores? Olha, tem sido um projeto muito gostoso, muito gratificante, porque a gente acaba encontrando dentro dos professores dos cursos presenciais da Central de Concurso uma motivação e um empenho muito grande para atender esses objetivos do online. E é muito gostoso você perceber a motivação nas pessoas, o brilho no olho por fazer um projeto diferenciado, um projeto que não temos no mercado, que nós não encontramos. Então, quando eu converso com o professor, a gente sintoniza muito nessa questão. Olha, é um projeto diferente, é uma coisa nova, é uma coisa que não tem no mercado, né? A gente quer levar esse aluno realmente a sua aprovação. A Central de Concursos, ela tem o maior índice de aprovação nos cursos presenciais, e o que a gente quer fazer é levar esse aluno do online, que não pode estar aqui em São Paulo, que não pode participar de uma aula presencial, ter essa mesma oportunidade. E às vezes o professor me pergunta, né? Mas o que a gente vai ter de recurso? Eu devolvo a pergunta: o que você precisa do recurso? Que recursos você precisa para que você não perca a sua espontaneidade, para que você não perca a sua personalidade? E isso é interessante, porque cada professor, ele tem a sua formatação de aula, cada professor tem a sua forma de entreter o aluno. E isso que a gente está tentando preservar no nosso projeto, que ele não perca essa identidade. E ao passo que ele sente essa liberdade de atuação, ele se supera e ele se envolve, e a gente tem tido surpresas muito felizes, e eu acredito que o aluno vai ter
um curso online diferente e ele vai aprender e ele vai conseguir ser aprovado. Perfeito, se estiver conseguindo isso é uma maravilha, porque aí é um grande desafio, uma dificuldade, hein? Porque a aula presencial não é a mesma da aula online. Agora, vamos avaliar alguns problemas do aluno que vai fazer um concurso público. Nós já tivemos aqui conversando sobre concurso público e nós sabemos que o primeiro grande desafio de um aluno que pretende fazer concurso é a quantidade de matéria versus o tempo que o aluno dispõe. Uma aula presencial tem um determinado tempo. O tempo de uma aula online é o mesmo. Como o aluno pode superar esse problema de quantidade versus tempo disponível? E aí vem uma pergunta muito importante. Eu acho que vocês já estão preocupados com isso. Vocês vão orientar o estudo do aluno, porque não adianta pôr a aula. Como será essa orientação? De que recursos você coloca para que o aluno realmente possa aprender e na hora do exame ter aquilo na cabeça? Então, isso tudo faz parte do método que nós vamos adotar, né? Ele não vai ter uma aula simplesmente reproduzida. Os nossos professores, eles estão fazendo uma reformulação de suas aulas dentro de um método pedagógico proposto unicamente para as aulas online. O que prevê esse método? No primeiro momento, o entendimento, né, do conteúdo e depois a repetição. Quer dizer, através da repetição desse conteúdo de diversas formas, por meio de exercícios, por meio de questionários, por meio de exemplos práticos, exemplos concretos, nós estamos visando a repetição desse conteúdo para que o aluno possa realmente fixar esse conteúdo. Então, num primeiro momento ele vai estar entendendo o conteúdo e depois ele vai ter uma série de etapas onde ele vai estar fixando esse conteúdo. E com base nessa fixação que ele vai ter um resultado mais positivo. Com relação à grande quantidade do conteúdo programático, aí sim nós estamos contando com a experiência dos nossos professores em concursos públicos, porque eles estão separando para os nossos alunos aquilo que efetivamente cai com mais frequência nos concursos. Obviamente que o conteúdo é muito grande, mas mediante toda essa experiência dos nossos professores, eles vão abordar com ênfase maior aquilo que cai mais, né? Tornando ao candidato um caminhar mais tranquilo, né? E mais seguro do que ele tem que estudar destinar mais tempo para o seu estudo, né? Olha, parabéns pela resposta, porque me parece que vocês estão criando um processo pedagógico para o ensino à distância. Quer dizer, não é simplesmente colocar no vídeo uma aula e achar que o aluno... Aliás, num dos cursos que eu estive vendo à distância, eu fiquei rindo. Qual é a forma de o aluno gravar? Assista várias vezes a mesma coisa. Não é verdade isso, né? Como pedagogo eu sei que isso não é verdade. Porque tem que ter um processo, repetições variadas, como você disse, com uma tecnologia de ensino-aprendizagem. Quando você chama o professor, eles conseguem acertar nisso? Quais são essa relação com o professor? Que tipo de dificuldades você tem encontrado e como você está solucionando isso? Então, a maior dificuldade é realmente mudar essa formatação de aula, né? O professor, ele já está dentro desse processo há algum tempo, ele já sabe como ele dá a aula dele, normalmente a presencial, né? E o que nós estamos objetivando é justamente quebrar essa formatação e fazer com que o professor trabalhe dentro de uma metodologia própria, única para os cursos online. Então, isso tem surtido uma certa dificuldade do professor, né? Até pela questão do tempo, pela questão que tudo isso leva bastante tempo, né? Você mudar uma coisa que você já tem pronta
requer estudo, disciplina, enfim. E isso a gente tá tendo essa dificuldade maior, mas o resultado ele é tão positivo que ao professor observar o resultado dessa produção, ele acaba se envolvendo e cada vez mais ele tem trazido ideias novas, ele percebe qual é o objetivo e ele agrega, né, com muitos exemplos diferenciados, com atrativos para a aula, que às vezes nós na coordenação não pensamos, e esse professor vem trazendo. E como são pessoas diferentes, diversos professores, o trabalho tem ficado muito criativo, né? E um ajuda a compor a aula do outro, e isso está tornando o trabalho muito atraente. O que acontece também, nós estamos trabalhando com equipe de professores para a mesma disciplina. Isso também agrega, né? Porque o conhecimento de um professor, ele tem que se adequar também ao conhecimento do outro professor, e isso traz um resultado, né? Uma somatória de visões que só engrandecem o projeto, né? E só enriquecem o conteúdo e a forma com que isso está chegando ao nosso aluno. Olha, ótimo então. Agora, uma pergunta. De toda a equipe, eu sei que você tem uma quantidade de professores, todos tiveram facilidade de se adequar, alguns desistiram, alguns pararam no meio. Como tem sido essa relação dos seus professores com a tentativa de produção de cursos online? Olha, tem sido um desafio para os professores também. Eu diria que por diversos motivos, né, pela própria rotina individual e particular de cada professor, alguns abraçam e outros não. O que a gente percebe é que a princípio todos gostariam de participar, mas quando eles percebem a dificuldade de se planejar uma aula nesse formato, com esse nível de exigência, com esse nível de complexidade do trabalho, muitos acabam por declinar, né, desse processo. Não por não acreditarem ou por não terem até a competência técnica para fazê-lo, mas sim em função de uma agenda mais cheia ou por não gostarem mesmo de desafios, né? Preferem às vezes ficar na sua situação mais cômoda das aulas que estão dando. Porém, é muito gratificante observar os que estão aderindo ao trabalho, o brilho nos olhos deles, né? De um trabalho diferenciado. E o que a gente percebe, e eu comento muito com a nossa coordenadora do curso presencial, é que eu acho que esse trabalho no online, ele não vai ter frutos só para os cursos à distância, mas também para os cursos presenciais. Porque o que eles estão inovando, incrementando nos seus métodos, nas suas aulas, eles vão acabar levando para o presencial também. Então eu acho que a Central de Concursos só está ganhando nesse projeto, e os nossos alunos que já conhecem o trabalho que é desenvolvido por essa empresa, com certeza vão se surpreender com o resultado final. Vai demorar um pouquinho, mas logo vocês já vão estar podendo acompanhar esse nosso trabalho aí. Perfeito. Então, agora, os professores, quando quiserem integrar o projeto, a primeira impressão que me dá é que eles acreditavam que o curso online seria pegar a aula presencial deles, ser filmado e pronto. Com certeza. Eles tinham essa ideia ou não? A maioria tem essa ideia, né? Tanto é que eles achavam assim, não, quando é que nós vamos gravar? Eu falo, não, mas espera aí, nós não vamos gravar. Antes eu preciso disso pronto para avaliar, para verificar, para depois nós irmos para o estúdio. Então são inúmeras reuniões, são inúmeros debates, né? Que a gente fica encontrando os melhores pontos, né? As melhores estratégias para que esse trabalho seja realizado. Então, realmente, o online da Central de Concursos não tem absolutamente nada a ver com a reprodução de uma aula presencial, né? Ele está extremamente planejado e enriquecido com muitos detalhes para tornar uma aula online que efetivamente traga frutos, né, para esses alunos. Quer dizer, eles realmente possam aprender. Olha, terminando o nosso bloco, já estamos no final, eu queria fazer uma pergunta.
aqueles alunos que pretendem fazer cursos online, como escolher um curso? Como se orientaria? Como você já viu vários, o telespectador diz, eu quero fazer um curso online. Como que eles devem procurar um bom curso online para ter resultado? Olha, eu acho que hoje a internet, tudo que você procura, você encontra, né? A maioria dos cursos, eles já colocam uma aula demonstrativa para que esse aluno possa ter uma referência do trabalho que é desenvolvido. Normalmente, as escolas também vendem cursos completos e vendem por disciplinas. Às vezes uma aula demonstrativa não vai mostrar todo o potencial do curso ou também pode levá-lo ao erro, né? Então eu aconselharia esse aluno a comprar pelo menos uma disciplina e assisti-la, né, as 3 primeiras aulas, e aí sim ele vai ter um embasamento mais real do trabalho que está sendo apresentado. E procurar se informar, ver quem são os professores que estão trabalhando, qual é o trabalho desenvolvido pela empresa que está trabalhando esses cursos todos, se tem experiência em concurso público, se tem experiência na aprovação de candidatos, isso tudo é muito importante. Perfeito. Mônica, muito obrigado por ter estado aqui nesse bloco. As respostas foram maravilhosas e satisfatórias. E, mais tarde, quando forem lançados, vamos fazer algumas demonstrações aqui para esse público interessado. Com certeza. Inclusive, a grande novidade é que nós estamos fazendo um making-off das gravações e os professores estão apostando que isso já vai ser uma novidade inédita para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, senhor professor. Bom dia.